É isso aí, 4 de fevereiro de 2026, estamos no quarto ano e no dia 346, desde o início da inversão total. Sejam muito bem-vindos, eu os saúdo sobre o relatório de situação. No relatório de hoje, vemos uma transformação extremamente interessante dentro do exército russo. Também vemos como as pessoas aqui na Ucrânia e também na Rússia conseguem suportar essas temperaturas realmente muito frias. E o que também veremos é um olhar sobre a economia russa, assim como outros crimes de guerra e muito mais. Mas antes, Pat, vocês todos conhecem o Pat, ele é quem cuida da loja de produtos comigo. E claro, também conhecemos ele por causa de todos os veículos que levamos para a Ucrânia através das nossas arrecadações. Ou melhor, que ele mesmo levou parcialmente para a Ucrânia, porque em suas viagens para lá, ele sempre pegava um dos veículos doados e o levava até o destino. Ele já fez um vídeo mostrando como é uma viagem dessas e o que ele viu na última vez que foi, especialmente os ataques de foguetes em Kharkiv, nos quais ele estava presente ao vivo. Eu prometi a ele que mencionaria o vídeo aqui. É realmente muito interessante, tem cerca de 10 minutos, ou seja, é curto e direto, como já conhecemos no canal, e traz uma visão interessante de um voluntário que muitos nem imaginam. Eu coloquei o vídeo para vocês na descrição e provavelmente vou colocar de novo no final do vídeo, nos créditos, para que vocês possam encontrar facilmente. Principalmente ele fala também sobre falhas de GPS e sobre onde não pode haver falhas de GPS de jeito nenhum. Isso é crucial na tecnologia de drones, ainda mais quando só há opções russas, conhecidas por menor precisão. Por isso existem muitos drones nos quais os soldados russos instalaram terminais Starlink. E em um desses terminais, Starlink, como podemos ver aqui, que foi montado em um drone russo Gerbera, os russos deixaram uma pequena mensagem. Está escrito algo como: Elon Musk é um viado. Isso provavelmente acontece porque ele fez com que os russos não pudessem mais usar os terminais Starlink a partir de uma velocidade de 75 km por hora. O que, para um drone, é obviamente muito ruim, especialmente para um drone que chega a cerca de 160 km por hora. Então, é a forma deles expressarem frustração. Aliás, a Gerbera é um drone bastante interessante, pode ser usada como drone kamikaze, mas também pode realizar missões de reconhecimento. Ela pode retransmitir sinais para aumentar o alcance de outros drones ou para melhorar sua resistência contra a guerra eletrônica. Da mesma forma, ela pode voar junto com um enxame de Shahed, imitando os drones Shahed ou Geran-2, e assim também pode ser parcialmente protegida contra a defesa antiaérea. Esse item é basicamente de espuma e provavelmente barato de produzir. Já a bateria e o alcance, próximos de 600 km, são relativamente baixos. Comparado a outros drones, ainda costuma ser suficiente. Isso é tudo sobre o drone, ele realmente não é ruim. Acho que a última coisa que li sobre ele foi que cada drone deve custar cerca de $10.000, o que, é claro, em comparação com uma Shahed, é bem barato, especialmente se você usá-lo como isca ou puder utilizá-lo como uma plataforma bastante modular. Este é, na verdade, um dos invernos mais frios e rigorosos na Ucrânia e na Rússia, se compararmos com os últimos anos, e é exatamente em um clima assim que está acontecendo uma guerra cruel. Os soldados geralmente são aqueles que estão em melhor situação nesta guerra, ou em guerras em geral, os soldados normalmente estão bem, eles recebem suprimentos de forma periódica, e normalmente eles recebem mais cuidados, mais do que o próprio povo, e principalmente mais do que o povo que vive em territórios ocupados. Eles estão na linha de frente, e em teoria fazem diferença mensurável no campo de batalha. A Rússia destruiu quase toda a infraestrutura de energia nas grandes cidades, afetando principalmente os geradores e deixando muitas pessoas com frio. Isso afeta principalmente idosos, crianças e recém-nascidos. Em contraste, há inúmeros exemplos de solidariedade em Kiev, especialmente no bairro fortemente afetado de Dresdniansk, onde um homem do Cazaquistão chamado Marat montou uma tenda aquecida. Lá, ele prepara refeições quentes e oferece às pessoas proteção temporária do frio e comida quente. Enquanto a Rússia tenta deliberadamente congelar a Ucrânia com ataques à infraestrutura de energia e aquecimento, um outro cenário se revela paralelamente em seu próprio país. Segundo informações da Novaya Gazeta Europe, somente em janeiro ocorreram mais de 1.700 interrupções publicamente conhecidas no abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e aquecimento na Rússia. Isso é quase o dobro de janeiro do ano anterior.
As regiões de Belgorod, Murmansk e Krasnodar foram especialmente afetadas, onde drones ucranianos também consomem energia. Em vários locais, pessoas ficam semanas sem água, derretem neve para cozinhar, guardam comida fora por falta de geladeira e enfrentam até 10 submersions em apartamentos. De forma improvisada, aquecem com fogões a gás, se é que estão disponíveis, mas a causa principal está no estado deplorável da infraestrutura. Cerca de 40% das redes na Rússia estão desgastadas, chegando a 80% em algumas regiões. Apenas uma parte das renovações necessárias é feita anualmente. É especialmente irônico que, em Engels, moradores peçam desesperadamente ajuda por falta de aquecimento e água quente. Na cidade de onde decola a frota de bombardeiros russos que ataca instalações de energia ucranianas, mergulhando cidades na escuridão e frio. Na região de Pokrovsk, atualmente também estão em operação unidades da Guarda de Fronteira. Lá, eles conseguiram resgatar um soldado do lado russo que já apresentava claros sinais de hipotermia. Mesmo com o bombardeio constante, ele foi evacuado para uma área mais segura. Esses contrastes são difíceis de ignorar. Enquanto bilhões vão para foguetes e drones, civis dos dois lados enfrentam frio, escuridão e falta de serviços básicos. Por isso, todo apoio ainda é essencial para o povo da Ucrânia, que enfrenta um inverno em condições extremas. Mas vamos continuar falando de Pokrovsk, pois aqui tivemos mais um avanço territorial. Ontem analisamos essa área um pouco mais ao sudoeste, aqui em Udashne. Hoje, nesta área em vermelho escuro, mais um ucraniano foi recuperado e conseguiram criar mais uma zona de proteção entre a cidade e as linhas ucranianas. Os ucranianos estão por aqui, local em que foram vistos pela última vez. Há horas ou dias, quase não há geolocalizações da região ao norte de Pokrovsk. Os russos atacam em duas frentes, ao norte, rumo a Rudinsk e aqui para Trechinhe. Além do avanço territorial, há uma mudança interessante do lado russo, porque um pouco mais ao nordeste, bem aqui, neste ponto, foi a 120ª. A divisão de infantaria naval foi transferida para perto da 55ª divisão de infantaria naval. Mas afinal, o que é a 55ª divisão de infantaria naval e por que ela é tão importante? Bem, tenho certeza de que muitos de vocês nunca ouviram falar dessa divisão, mas na verdade já a conhecem muito, muito bem. Especialmente os espectadores frequentes deste canal. Após os ucranianos reorganizarem suas forças armadas em corpo de exército, as forças russas também passam por ampla reestruturação, voltando gradualmente da estrutura de brigada para a de divisão. O objetivo é formar unidades maiores com mais autonomia e capacidade de resistência, pelo menos no papel. O caso mais claro e confirmado até agora é a transformação da muito conhecida 155ª Brigada de Infantaria Naval da Frota do Pacífico na 55ª Divisão de Infantaria Naval. Assim, ela é o exemplo mais recente e conhecido de uma brigada que foi oficialmente transformada em uma divisão. Do lado russo, fala-se em valorização. Antes disso, a 200ª Brigada Motorizada Independente de Fuzileiros já havia sido transformada na 71ª Divisão de Guardas de Fuzileiros. Ambos os casos fazem parte de um plano maior, que o então ministro da Defesa, Shoigu, já havia anunciado em 2022 a criação de um total de 17 novas divisões. Particularmente notável e significativo é o caso da história da 155ª Brigada de Infantaria Naval. Essa unidade é considerada uma das formações mais azaradas e com maiores perdas do exército russo nesta guerra. Ela sofreu tantas perdas que eu até precisei fazer um vídeo só sobre isso, e isso já em 2023. Ela foi empregada várias vezes em Vuhledar e lá foi repetidamente quase totalmente destruída. Em um dos casos mais conhecidos, a brigada avançou de frente por um campo minado conhecido, o que levou a perdas catastróficas. Cerca de 13% sobreviveram ao ataque médio. Segundo estimativas, em certos momentos apenas 2 a 3% da unidade eram compostos por soldados que já serviam aqui antes da guerra,
ou seja, faziam parte do núcleo original da unidade. O restante havia morrido ou foi continuamente substituído por novos recrutas. Apesar dessas perdas, a unidade foi várias vezes reconstituída e enviada ao combate, levantando por muito tempo a dúvida sobre quanto tempo a brigada ainda existiria. Mais tarde, ela também foi empregada na região de Kursk, onde as forças ucranianas, com um ataque preciso em solo nacional, praticamente eliminaram todo o comando da unidade. Nesse contexto, a transformação em uma divisão parece menos um sinal de força ou valorização e mais como uma reorganização administrativa. Para uma tropa fortemente desgastada, composta por soldados com pouca experiência de combate. Analistas também apontam que muitas das divisões recém-formadas nem sequer atingiram o efetivo previsto. Grandes perdas, operações de combate em andamento e problemas de pessoal impedem um reabastecimento completo. Mas vemos algo semelhante também do lado ucraniano. Isso não é um problema exclusivo do lado russo, quero deixar isso bem claro. Sobre as divisões de infantaria naval, ainda há incertezas. O Ministério da Defesa russo menciona 5 novas divisões, mas só uma foi confirmada oficialmente. No geral, a reorganização mostra menos um salto qualitativo e mais uma tentativa de mascarar problemas estruturais. Porém, o retorno às divisões deve indicar capacidade de agir. Em muitos casos, porém, tal grande unidade existe mais no papel do que no campo, pois aqui também precisam carregar os legados dos anos anteriores. As receitas russas, provenientes de usinas de energia a óleo, caíram cerca da metade em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano anterior, atingindo assim o nível mais baixo desde julho de 2020, pelo menos é o que relata a Reuters. O Estado russo arrecadou cerca de 393 bilhões de rublos em janeiro, menos que em dezembro e muito abaixo do ano anterior. Os principais motivos são a queda dos preços do petróleo e o rublo mais forte, que reduz as receitas das exportações. Receitas de petróleo e gás são essenciais para a Rússia, correspondendo a 1/4 da receita estatal. O orçamento está sob forte pressão, pois os gastos com o exército e segurança interna cresceram muito desde o início da guerra contra a Ucrânia. Naquela época, ninguém imaginava que a guerra duraria mais de 3 dias. No fim de 2025, surgiu rapidamente um déficit orçamentário muito grande de 5,6 trilhões de rublos, ainda não compensado. Do lado russo, acredita-se que neste ano haverá mais receitas no setor de energia, porém, elas já caíram 24% no ano passado. Então, isso pode ser bastante difícil. O pânico é grande e buscam soluções, pois essa ainda é a principal fonte de financiamento do Estado russo, que não pode enfraquecer em meio à guerra. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe do algoritmo e especialmente ao Tenente-Coronel Henneck, Roberto Ziller e Dietrich Frege Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.